Buenas, então vamos lá. Seguinte, quero te mostrar uma nova ferramenta que eu estou utilizando e obtendo bastante avanço com meus estudantes nos processos de preparação para o PAES e para o Enem, reforço escolar. E, enfim, é uma ferramenta que ajuda bastante o estudante que quer e tem tempo de estudar a se aperfeiçoar. O que acontece? A gente escolhe um assunto, né, que a gente está estudando ou que o estudante tem uma avaliação para fazer e eu monto um notebook sobre aquele assunto para o estudante e compartilho com o estudante, né, esse notebook. E aí o que acontece? Aqui vão ser geradas 9 formas de aprendizagem pelo notebook. Eu gosto muito de começar por essa primeira aqui, ó, que é a animação de slides. Então, normalmente, o que acontece? Sobre o conteúdo, o notebook LM constrói uma animação de slides, que depois eu reviso e ajusto ela, porque pode ter eventuais erros. E aí, essa animação de slide, eu costumo gravar um vídeo e explicar passo a passo toda a parte de teoria, né? E nela, às vezes, contém já alguns exemplos de aplicação sobre o assunto. Então, por exemplo, aqui, ó, é um notebook que fala sobre aceleração tangencial, aceleração centrípeta e aceleração resultante. Basicamente fala da dinâmica vetorial, né, para movimentos circulares. Então é gerada uma sequência aqui de slides que vão explicando o conteúdo, com as principais informações, dicas, detalhes, fórmulas numéricas que você vai utilizar. E isso aqui é o primeiro passo, né, para você começar a aprender. Ele equivale à aula do teu professor em sala. Às vezes você está em sala de aula, não conseguiu entender bem, ou não ficou tão claro para você, eu gravo um videozinho explicando isso e te encaminho, né, para que você possa assistir essa gravação, ter um reforço da tua aula e poder avançar, né, na tua compreensão sobre o assunto, certo? Mas não para por aí. Esse slide é só a primeira oportunidade de avanço. O que acontece? Ele grava também um vídeo, seguindo orientações que eu dei, que é uma espécie de revisão para você fazer antes de uma prova. E aí você vem aqui, bota Fala o vídeo para pessoal, rodar boas-vindas à nossa revisão e definitiva. assiste Para quem está buscando aquela preparação super afiada um para as material próximas provas, este material foi curto desenhado para estruturar o que vai conhecimento de um te jeito ajudar bem a claro e entender direto ao melhor ponto. o assunto. Hoje a gente vai desvendar os mistérios e fugir das principais armadilhas da cinemática vetorial. Bora lá? Para começar, vamos imaginar a seguinte cena do mundo real. Um caminhão com um tanque super cheio passa por uma curva fechada e acaba derramando um pouco de óleo na pista. Na sequência, cai aquela chuva forte. Minutos depois, Então você vê que ele começa sempre com uma pergunta interessante para te chamar a atenção e depois ele vai discorrer sobre o assunto, reforçando aquilo que está lá no slide. Além disso, sei lá, às vezes você gosta de malhar, caminhar ou correr, ele cria também um podcast onde duas pessoas Imagina a debatem seguinte sobre o cena, que eu assunto. tirei direto dos materiais que a gente está E analisando aí você hoje. pode colocar no É, teu aquela cena fone de clássica ouvido de para você acidente, escutar né? enquanto você está Exato, bem correndo, caminhando, cinematográfica. fazendo alguma Um coisa. caminhão de carga gigante, daqueles Quem bem gosta de escutar pesados, com podcast, tanque cheio até a é tampa, mais uma descendo uma ferramenta estrada que de vai serra auxiliar no super teu sinuosa. aprendizado. Nossa, serra. Só que não para por aí, felizmente, pra gente. Depois aqui, ele monta um infográfico, que é uma espécie de grande resumo do que é importante sobre esse assunto, né, com base nos comandos que eu dei e nos ajustes que eu fiz para ele gerar esse infográfico. Então aqui você tem um grande resumo do assunto, por exemplo, a fórmula de como calcular a aceleração resultante, que vai ser através do teorema de Pitágoras, né? A aceleração resultante ao quadrado é a aceleração tangencial ao quadrado mais a centrípeta ao quadrado. Aqui ele fala de características, como vão se comportar a aceleração tangencial e centrípeta num movimento uniforme, num movimento circular uniforme e num movimento circular uniformemente variado, né? Ele também mostra a fórmula da aceleração centrípeta, como é que você vai calcular ela com a expressão, características como a direção e sentido da aceleração centrípeta e da tangencial.
Enfim, é um resumo que vale a pena você ter ele próximo a você, principalmente nas vésperas de prova, para você relembrar tudo. Além disso, existem outras coisas. Por exemplo, ele constrói flashcards sobre o assunto. Isso aqui é uma coisa que o americano gosta muito de utilizar, né? Cartões de memória com respostas sobre aquele assunto para você fixar as ideias, né? Então, por exemplo, como é definido o deslocamento vetorial entre dois pontos A e B? Se você lembra, você já responde. Se você não lembra, você vai lá e vê a resposta. É o vetor que une o ponto de partida, chamado ponto A, ao ponto de chegada B, independente do caminho percorrido, né? É aquela setinha que liga o ponto final ao ponto inicial. Eu não entendi isso. Se você clicar aqui em explicar, ele vai te levar lá para a conversa e baseado nas fontes com as quais eu utilizei para construir esse notebook, você vai ter um texto para você ler exatamente no ponto que esclarece essa dúvida, certo? Então, é uma ferramenta muito poderosa que você vai poder usar. Se você entendeu isso aqui, você clica no verdinho, aí vai marcar como entendido e vai passar para o segundo cartão de memória. Qual a diferença fundamental entre distância percorrida, escalar e o deslocamento vetorial? Aí, se você sabe a resposta, você diz e depois olha a resposta para ver se você acertou. Mas basicamente você tem que falar algo parecido com isso, né? A distância percorrida ela não tem direção e sentido. Já o deslocamento é uma grandeza vetorial, né? Então tem modo, direção e sentido. Não depende só da posição inicial e da posição final. Se você não entender essa resposta, vai de novo aqui explicar que ele vai puxar lá no texto onde é que você pode fundamentar melhor. Marca como entendido e vai avançando. E aqui você vê, para esse assunto ele criou 50 flashcards. Então é muita coisa que você pode ir interagindo e aprendendo ou revisando, né? E claro, começa num nível fácil e depois vai aumentando a dificuldade. Mas veja só, não para por aí. O que mais acontece? Ele gera também um quiz, ou seja, já uma pequena avaliaçãozinha com exercícios e questões para você responder assim que você terminar de estudar o assunto e se sentir capaz de ser testado, né, de ser desafiado naquele assunto. Então, aqui ele criou um quiz com 10 questões. O que define o deslocamento vetorial de um móvel que se move de um ponto A para um ponto B? Então, tem questões teóricas como essa. E veja, tem as alternativas. Se você não tiver conseguindo lembrar ou captar o que exatamente está sendo pedido, você ainda pode pedir auxílio de uma dica aqui, tipo uma dica dos universitários. Aí ele te dá um lembretezinho e talvez desencadeia você algo ou alguma ideia que clareie, né, qual que é a alternativa. Aí você marca aqui a resposta que você achar correta e vai para a próxima, né? E aí você vai avançando nas perguntas. Tem perguntas teóricas, tem exercícios de cálculo. Então você tem já um primeiro conjunto de questões que vão testar seu conhecimento assim que você estiver terminando de estudar o notebook que foi criado. Vai verificar se você sabe as fórmulas corretamente, características, tudo isso, tá? Mas não para por aí. Além disso, o que ele oferece também? Ele oferece uma tabela que ela resume o que estava contido nas fontes. Deixa eu ver aqui que eu acabei apagando ela. Aqui, ó. Então ele faz uma espécie de quadro resumo, né, das informações que foram retiradas das fontes. Cita as fontes, né? Então você tem uma espécie de uma tabela que resume todo o assunto que você está estudando. Mas não para por aí não, esse negócio eu acho muito bom e está fazendo muita diferença para os estudantes. Você gosta de mapa mental? Aqui, ele faz um mapa mental completíssimo para você sobre o assunto. Deslocamento vetorial, o que é isso? Tá lá, é o vetor entre o ponto de partida e chegada. Cálculo por Pitágoras em quadriculares. Diferença entre deslocamento e distância percorrida. Se eu não lembro disso aqui, ó, eu clico em cima
Ele vai puxar lá na conversa, né, nessa tela do meio chamada conversa, nas fontes que eu utilizei para elaborar esse material, o texto que vai te auxiliar a compreender melhor a diferença entre esses dois assuntos. Então ele vai exatamente na ferida e te mostra para você ler e formar tua opinião sobre aquele assunto. Né? Então é muito bom quem gosta de mapa conceitual, e tudo isso que tem aqui, se você quiser, né, você pode imprimir e ter isso com você. Tá? Então aqui a cada um desses você vai abrindo, ele vai adaptando e mostrando todas as informações para que você domine, né, o assunto em questão. Sempre essas coisas estão aqui na aba Estúdio, né, que é onde eu fico produzindo materiais que vão te ajudar a estudar e compreender melhor. E por último, é criado um texto, como se você estivesse escrevendo para um blog sobre esse assunto. Ele é criado em inglês, depois eu vou aqui peço para traduzir para português. E aí aparece o texto todo, explicando para você aquele assunto. Então aqui ele pega com base em todas as fontes que eu usei para gerar esse material e constrói um texto. E você poderia publicar num blog ou coisa assim, e ele vai explicando todo o assunto, a teoria que está pertinente, às vezes traz exemplos, você pode ler ele. Então o que acontece? Você tem uma infinidade de opções para estudar e avançar tudo, né, o teu conhecimento sobre o assunto. E assim, depois dessas 9 opções que você tem aqui embaixo, aí eu sugiro que você pegue aqui na aba Conversa, se você quiser realmente ficar expert no assunto, você vem aqui, ó, e começa a ler ela todinha. Aí essa aba vai ter perguntas que vão testar o teu conhecimento. Qual a diferença entre a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta? Essas perguntas costumam ser as mais importantes, mais relevantes do assunto. Aí você vem aqui e clica, e aí ele vai construir para você, né, vai mostrar para você a resposta dessa pergunta, com base nas fontes que eu utilizei para construir o material. Daí você lê essa resposta, relembra, ou se você não sabia, você vai lá e procura saber. Aí depois você volta lá em cima. Lembra que tinha 3 perguntas, ó? Qual a diferença entre aceleração tangencial e centrípeta? Por que os carros tendem a sair pela tangente em curvas? Se você não sabe explicar isso, você clica aqui, ele também vai pegar e te mostrar, né, com base no material que eu selecionei, qual é a resposta adequada. E aí você vai avançando. É claro que tem um texto enorme, você não precisa fazer tudo, mas é mais uma forma de te dar suporte e diferenciais de aprendizagem. E para que isso ocorra, é só eu compartilhar aqui por e-mail com você, que é meu estudante, esse material. Então é isso que eu vou começar a fazer com cada um dos meus estudantes para alavancar de forma mais rápida e efetiva o aprendizado de cada um deles e vocês começarem a ter mais sucesso, né, e prazer em aprender tanto física quanto matemática. Tá ok? Então tá aí. Era esse o recado de hoje. E aguardem que vai começar a aparecer no e-mail de vocês o compartilhamento de notebooks que eu criei sobre os assuntos que a gente está estudando. Um abraço, tchau, obrigado!